e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, nós cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Assim em nós então o seu querer. Aquilo que pedimos em favor de alguém, Deus sempre sabe como atender. Perante sua face, então, unidos como irmãos, clamamos com maior fervor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Assim nós então o seu querer. Amém. Amém. Temos um probleminha técnico, mas para a honra e glória de Deus já foi solucionado, né? Sejam todos bem-vindos a mais um PG Online, nosso mês de aniversário. Estão conseguindo me ouvir e ver direitinho? Ótimo. Sim. Então tá bom. Nosso mês de aniversário que promete muitas bênçãos. Olha só, 2 anos de PG Online. Anota aí já a nossa agenda no seu celular, no seu caderno de oração. Orar pelo aniversário do PG, quinta-feira, dia 12, 7h30, hein? E vamos ter convidados especiais. A programação vai ser linda para a honra e glória do nosso Deus. Vou chamar para cá o nosso querido pastor Leonardo. Bom dia, pastor Leonardo, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Tudo bem e você? Bom dia. Bom, pastor Leonardo é meu pastor. Para quem não conhece, já vou apresentá-lo. Ele é aqui do meu distrito de Monte Azul Paulista, né, pastor Leonardo? Geralmente, esse momento, eu peço que o pastor se apresente, mas eu já vou ter o privilégio de apresentar o senhor, né, pastor? Seja bem-vindo ao nosso PG Online, pastor Leonardo.
Esse nosso PG ele acontece toda terça-feira. Ano passado era das 6 às 7h30. Esse ano nós tivemos uma alteração, onde nós iniciamos o momento de pedidos e agradecimento às 5h30 da manhã, e a mensagem falada às 6h05, mais ou menos. Vou pedir para os nossos irmãos lembrarem de deixar o microfoninho fechado, tá bom? Agora eu vou estar fazendo uma oração e nós vamos iniciar então. Pastor, mas se o senhor puder falar rapidamente um pouquinho só, quem é o pastor Leonardo para os nossos queridos do PG? Bom dia a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Alessandra pelo convite, a irmã Rita também, que entrou em contato hoje comigo. E é sempre bom a gente estar junto com os irmãos, né? Como a Alessandra disse, meu nome é Leonardo, eu sou casado com a Camila. Vamos fazer 9 anos de casado esse ano e estamos no nosso 5º ano de ministério, né? Chegamos no segundo semestre passado ali em Monte Azul, nosso 3º distrito. E estamos aí para trabalhar para Deus, para ir lado a lado com os irmãos aí e abreviar e apressar a volta de Jesus. Eita, glória, é bênção demais, hein? Então, vamos fechar os nossos olhos, eu vou fazer uma breve oração, tá bom, pastor? Querido e amado Pai, obrigada, Senhor, porque mais um PG se iniciou. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos moveu para que pudéssemos estar aqui unidos em oração, clamando pelos nossos pedidos, agradecendo tudo que o Senhor tem feito por nós. Neste momento, Espírito Santo, eu clamo pelo meu pastor, o pastor Leonardo, que vai trazer agora um maná vindo diretamente do alto céus para nós. Por favor, Espírito Santo, fale mais uma vez através do pastor Leonardo, que ele venha falar, inspirado por ti, de acordo com a necessidade de cada um aqui. Venha traduzir cada palavra dele e traduza aos nossos ouvidos também aquilo que precisamos ouvir. O Espírito Santo esteja com esses que já se chegaram, com aqueles que estão vindo das outras salas, que estão ao vivo, e também, Pai, com aqueles que vão assistir essa gravação depois. Que o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia alcance a cada um de nós, nesta manhã e também em qualquer outro período que estejam assistindo a esta gravação. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pastor Leonardo, fique à vontade, o senhor está com a palavra. Obrigado, Alessandra. Muito bem, queridos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ver tantas pessoas assim buscando, né, a Jesus tão cedo, né? Isso é muito bom. E eu espero que nessa terça-feira, nesse início de dia, realmente Deus dê a você aquilo que você veio buscar nesse pequeno grupo, né? Você veio buscar paz, você veio buscar conforto, se você veio buscar um reavivamento da sua fé, que Deus, através da sua palavra, possa fazer isso na sua vida. E por falar em reavivamento da fé, eu quero fazer uma pergunta para você nesse início da nossa meditação. Você é uma pessoa de fé? Só que antes que você responda essa pergunta para mim, eu gostaria que você ouvisse essa mensagem e meditasse nela, porque nós vamos ver uma história aqui hoje que mostra a vida de uma mulher que passou por alguns testes de fé. E aí essa mensagem, o propósito dela é que você e eu reflitamos na nossa vida se nós estamos vencendo esses testes também aos quais nós somos submetidos muitas vezes. E eu convido você então, se você tiver com sua Bíblia aí, a abrir em Mateus, no capítulo 15, no verso 21, e nós vamos ler a história da mulher cananeia, ou também em algumas Bíblias está escrito ali a mulher sírio-fenícia. Essa é uma história muito conhecida e que tem princípios e lições importantes para mim e para você, e eu gostaria de compartilhar com você no início dessa terça-feira. Então, Mateus capítulo 15, verso 21, acompanhe a leitura comigo. Aí diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada.
Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos ler até aí, nós vamos voltar em alguns textos aí desse trecho que nós lemos, mas nós precisamos aqui estabelecer um pressuposto importante para nós entendermos essa história. Eu decidi estudar um pouco melhor essa história e fazer uma mensagem sobre ela, porque muitas pessoas já me procuraram dizendo o seguinte: pastor, o Jesus que eu encontro nessa história é um Jesus diferente daquele que a gente está acostumado. E você vai perceber que realmente, em algumas falas de Jesus, você vai reparar que parece ser um Jesus um pouco diferente. Parece ser um Jesus um pouco diferente daquele que você e eu esperamos algumas vezes. Mas para que a gente entenda a atitude de Jesus aqui, nós precisamos partir de um pressuposto importante, que é o entendimento de que Jesus, nessa história, estava propositalmente provando a fé dessa mulher estrangeira. E Jesus faz isso por quê? Perceba que a Bíblia diz, queridos, aqui no comecinho, no verso 22, que ela era uma mulher cananeia e que ela vem clamando, e o clamor dela é o seguinte: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui eu ouvi, ali a hora que eu entrei às 5h30, eu ouvi muitos pedidos de oração que foram feitos. E eu ouvi pedidos de oração de mães. Mães que pediram pelos seus filhos afastados, mães que pediram pela saúde dos seus filhos. E se você que está me ouvindo agora, você é mãe, você é pai, você há de convir comigo o seguinte: um pai e uma mãe faria praticamente qualquer coisa para ver os seus filhos bem, não é verdade? A gente costuma dizer que o amor de pai, o amor de mãe principalmente, né, é um amor que é capaz de qualquer coisa pelo bem dos seus filhos. E aí existe um detalhe interessante aqui. Essa mulher é estrangeira, mas ela se aproxima de Jesus e ela usa um título para Jesus. E ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse título, filho de Davi, era um título usado para se referir ao Messias. Então, o que nós entendemos nessa história? Que essa mulher, apesar de ser estrangeira, ela se apresenta diante de Jesus e ela reconhece, ela diz: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é o Messias. E como Messias, o Senhor pode resolver o problema da minha filha. Agora vamos voltar numa coisa que a gente falou aqui. Uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa para ver o seu filho ou a sua filha bem. Inclusive, reconhecer que Jesus é o Messias, não é verdade? Então, quando essa mulher se apresenta diante de Jesus, reconhecendo que ele é o Messias, Jesus decide testar a fé daquela mulher, para ver se aquela fé era realmente verdadeira, se aquela declaração era verdadeira. E também para que essa fé servisse de testemunho para as pessoas que estavam ali e também para nós que aqui estamos nesta manhã. Então, o propósito dessa mensagem, queridos, é que você ouça essa história e que você avalie a sua fé. Será que você e eu passaríamos pelos testes que essa mulher passou? Se ao final dessa mensagem você falar assim: pastor, eu passei por essas provas, e eu tenho sido fiel diante dessas provas, então você pode se considerar uma pessoa de fé. Mas caso você esteja falhando em alguns desses testes, a gente tenha a certeza de que ainda existe graça e que Deus pode hoje nos colocar em pé mais uma vez e nos ajudar a continuar caminhando por esses testes e pela essa jornada de fé que nós estamos passando aqui, trilhando por esta vida. O primeiro teste que nós temos nessa história, meus queridos irmãos, é o teste que nós encontramos ali no verso 22 e 23. No 22 nós vimos, ela se apresenta reconhecendo Jesus como Messias, ela abre o coração para Jesus dizendo: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada.
E o verso 23 apresenta para nós, na primeira parte, o primeiro grande teste. A Bíblia diz que ele, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Nós poderíamos dizer aqui, queridos, em outras palavras, que essa mulher foi ignorada por Cristo. Você concorda comigo? Porque veja, se eu te encontro na igreja e eu dou boa noite para você e você passa reto por mim, o que eu poderia dizer? Que você me ignorou. E o contrário seria verdadeiro. Se você me cumprimenta e eu também não respondo nada para você, também eu estaria te ignorando. Agora veja, você já precisou lidar com o silêncio de Deus? Porque foi isso que essa mulher precisou enfrentar nesse momento. Você na sua vida, na sua jornada de fé, nesses pedidos que você tem feito, será que às vezes você já precisou lidar com o silêncio de Deus? Sabe, queridos, em alguns momentos da nossa vida, inevitavelmente, nós nos deparamos com o aparente silêncio do Senhor. E quando nós nos deparamos com esse silêncio, nós temos duas opções, assim como essa mulher também teve duas opções. Ela poderia, em primeiro lugar, ter desistido por estar decepcionada com o silêncio de Deus. Porque entenda o que essa mulher precisou enfrentar. A Bíblia diz que essa era uma mulher estrangeira. E ela, então, estava ali, diante de um homem judeu, que era Jesus, e diante de outras pessoas também, que eram homens judeus, e ela precisa se aproximar dessas pessoas, com todo o contexto que envolvia o relacionamento dos judeus com estrangeiros, e ela se coloca diante de Jesus e ela reconhece: Senhor, eu sei quem o Senhor é o Messias prometido, e eu preciso do Senhor, porque a minha filha, Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada, e só o Senhor pode dar jeito nisso. E aí, quando ela abre o coração para Jesus, quando ela reconhece Jesus como Messias, ela se depara com o silêncio de Deus. Jesus não lhe responde nenhuma palavra sequer. E como eu disse, ela poderia ter se decepcionado e ter desistido da sua busca. Ela poderia ter rejeitado aquele tratamento e ter seguido a sua vida de uma outra forma. Mas ela resolveu seguir por um outro caminho, queridos. E esse é o caminho que a palavra de Deus nos orienta também. Quando você vai em Apocalipse 14, verso 12, você percebe que o povo de Deus, especialmente no tempo do fim, tem uma característica muito especial. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está o quê? A perseverança ou a paciência dos santos, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Existe uma história que eu ouvi certa vez e que ilustra muito bem isso. É uma história bem bobinha, e depois que eu contar você vai perceber isso mesmo. Mas ela serve como uma ilustração muito poderosa de como às vezes nós agimos com Deus. Eu não sei se você, quando você estava na escola, ou se talvez quando seu filho, seus netos estavam na escola, você já se deparou com uma experiência que às vezes as professoras nos ensinam, que é pegar um pires, colocar um algodão molhado e colocar um grãozinho de feijão dentro desse algodão. Não sei se você já fez essa experiência. E a experiência, então, qual que é o resultado dela? Ao passar de alguns dias, o brotinho de feijão começa a nascer. E uma menininha, ela ouviu da sua professora essa experiência. E ela ficou muito animada, e ela chegou em casa com muita vontade de fazer essa experiência, contou para sua mãe e pediu ajuda da sua mãe. Então, sua mãe a acompanhou até a cozinha, pegou o pires, pegou o grãozinho de feijão, colocou dentro do algodão e colocou água ali naquele algodão. Quando a mãe ajudou ela e elas terminaram de montar ali aquela experiência, a menininha olhou para a mãe e falou assim: então, mamãe, cadê? E a mãe falou: olha, filha, você tem que ter paciência. Você vai dormir, acordar por uns 2, 3 dias. E aí, numa manhã, você vai olhar aqui e você vai perceber que esse brotinho de feijão começou a nascer. E aí, essa menina, como uma boa ser humana, né? Ela, toda vez que ela acordava, o que você acha que ela logo ia fazer? Ela ia até a cozinha
para ver a experiência dela. Até que um belo dia, ela foi ali e viu que tinha uma pontinha verde, bem pequenininha, saindo daquele grãozinho de feijão. E ela ficou feliz, mas ao mesmo tempo ela ficou frustrada, porque ela falou, olha, será que é só isso? E aí o que ela fez? Com as suas mãozinhas pequenininhas, uma delas, ela segurou o brotinho de feijão, e com a outra, ela tentou ajudar aquela plantinha, e começou a puxar aquele brotinho, para ver se então ele nascia mais depressa. E como não poderia deixar de ser, ela acabou estragando aquela experiência. Como eu disse para você, é uma ilustração muito bobinha. Mas quantas vezes você e eu não agimos exatamente como aquela menininha naquela experiência, quando nós pedimos algo para Deus? Muitas vezes, queridos, nós fazemos as nossas orações, colocamos um assunto, colocamos uma dor, colocamos uma aflição nas mãos de Deus. E é óbvio que algumas questões nós podemos fazer. Algumas coisas é Deus quem faz, outras nós fazemos. Mas às vezes, pela nossa falta de paciência e até mesmo pela nossa falta de fé, nós colocamos um assunto nas mãos de Deus e aí nós logo nos levantamos da nossa oração e vamos tentar resolver aquele problema com as nossas próprias mãos, com a nossa própria sabedoria, com os nossos próprios métodos. Só que a Bíblia diz para mim e para você que Deus não precisa da nossa ajuda naquilo que é a parte dele, queridos. Salmo 37, verso 5 nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. A resposta certa vem sempre no tempo de Deus. Existe um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Só que esse ditado não está na Bíblia, queridos. O que a Bíblia nos ensina é que Deus nem tarda e nem falha. É a gente que é apressado demais. É a gente que às vezes não persevera em oração. É a gente às vezes que é muito impaciente e quer determinar para Deus o que ele deve fazer e o momento em que ele deve fazer. Mas 1 Pedro 5, verso 6 nos dá um conselho muito importante. E ali Pedro diz para nós, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, e no momento oportuno, ele vos exaltará. A resposta vem no tempo de Deus. Então, se você que está aqui hoje, está lidando com o silêncio de Deus, com o aparente silêncio de Deus, isso não significa que Deus está de braços cruzados. Deus está agindo. Deus está cuidando de você. Mas, às vezes, ainda não é o momento certo da resposta chegar ou de um milagre acontecer. Portanto, seja perseverante, porque essa é a marca do povo de Deus no tempo do fim. Só que você sabe que a vida do cristão não é fácil. Quando a gente sai de um problema, muitas vezes a gente nem respira e já aparece outro problema. Com essa mulher não foi diferente. Ela lidou com o silêncio de Deus e ela escolheu ser perseverante. Só que logo em seguida, a escolha de perseverança dela, um outro teste se apresentou na sua vida. E você vai perceber que o verso 23, depois de dizer que Jesus não lhe respondeu palavra, diz o seguinte, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram a Jesus, mande-a embora, pois vem clamando atrás de nós. Aqui nós podemos ver, queridos, que de uma certa forma, essa mulher foi maltratada pelos discípulos de Jesus. Porque, veja, naquela época, não era muito comum os homens andarem acompanhados de mulheres, nem mesmo conversar com mulheres em público, mesmo que fossem suas mães ou suas filhas, ou suas esposas. Os homens não conversavam com mulheres em público. E aí você imagina que essa mulher chegou como diante de Jesus? Com o coração quebrantado, você acha que ela pediu de forma mansinha e tranquila? Não, queridos. Ela fez como muitas vezes nós fazemos quando nós nos ajoelhamos na nossa cama e nós derramamos lágrimas e nós clamamos pela ajuda do Senhor. Muito provavelmente essa mulher se aproxima de Jesus e ela abre o coração de tal forma e ela fala e todas as pessoas que estavam ali ouvem. E os discípulos, eles então falam o seguinte, olha, essa mulher está nos envergonhando. Essa mulher, ela está aqui, ela está gritando, Jesus, por favor, manda essa mulher embora.
E aí, trazendo para a nossa realidade hoje, eu pergunto para você, se às vezes na igreja também não existe maltrato? E sabe, queridos, eu, com dor no coração, como pastor, eu digo para você, na igreja, às vezes existe sim maltrato. Porque onde existe pecador, ser humano, existe erro. E existe, às vezes, maltrato. Perceba, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque nós não podemos ser como os discípulos foram aqui. Os discípulos aqui, eles estavam agindo como porteiro do céu, tentando tomar conta da agenda de Jesus e decidir quem pode e quem não pode chegar até Jesus. Às vezes por causa dos nossos preconceitos, às vezes por causa do nosso senso ou falso senso de justiça própria, nós às vezes nos colocamos nessa posição. E às vezes tentamos colocar barreiras entre Jesus e aqueles que querem chegar até Jesus. Entenda uma coisa, queridos, toda pessoa que despreza outra dentro da igreja está, de alguma forma, se sentindo mais importante do que Jesus. E existe uma história de um dos grandes pastores do início do movimento adventista, pastor Ken Wright, que nos ilustra muito bem isso. Pastor Ken Wright era um grande pregador do evangelho. Talvez se nós trouxéssemos para os dias de hoje, era como se o pastor Ken Wright fosse como o pastor Bulhon. Você já viu o pastor Bulhon pregando num lugar que não estivesse lotado? Você já viu isso? Não, onde o pastor Bulhon vai, multidões vão ali para ouvir aquele homem de Deus falar. E o pastor Ken Wright era alguém que pregava muito bem, que falava muito bem. E da mesma forma, onde ele ia, muitas pessoas estavam ali para ouvir ele falar sobre a mensagem bíblica. E certa vez, então, o pastor Ken Wright recebeu um convite para pregar numa igreja em Chicago. E era uma igreja que naquela época tinha 2.000 membros. Então, imagina só, hoje uma igreja de 2.000 membros já é uma igreja gigante. Imagine para os padrões daquela época. E o pastor Ken Wright, então, aceita o convite. E quando ele aceita esse convite, ele convida um amigo dele para acompanhá-lo. E ele dá a seguinte instrução para o seu amigo. Ele diz assim, olha, você está indo comigo para você prestar atenção e depois me dizer como eu me saí. Se eu fui bem ou não e tudo mais. E aí o que acontece? O pastor Ken Wright foi até essa igreja em Chicago, pregou e, como de costume, foi uma explanação da Bíblia, assim, que foi muito poderosa. E tanto foi que, depois que ele acaba o seu sermão, as pessoas ainda ficam ali por mais 2 horas, cercando o pastor Ken Wright no púlpito, para ainda fazer perguntas, tirar as suas dúvidas a respeito das verdades bíblicas. E o pastor Ken Wright, então, fica ali e atende a todas essas pessoas. Quando, então, finalmente ele acaba, ele e seu amigo se dirigem ali para onde eles iam após o culto, e eles estavam andando pela rua quando eles encontraram uma praça e se sentaram no banco da praça. Foi aí, então, que o pastor Ken Wright olhou para o seu amigo e disse o seguinte, então, como eu me saí, como eu fui, como foi a minha pregação? E aquele amigo olha para o pastor Ken Wright meio sem graça e diz o seguinte, olha, pastor, eu tenho que te pedir desculpas, porque a mensagem foi tão poderosa, mas tão poderosa, que eu me esqueci o porquê que eu estava lá. E aí, nesse momento, queridos, o pastor Ken Wright se coloca em pé, dando socos no ar, muito bravo, e diz o seguinte, olha, se não fosse essa mensagem, eu seria muito mais popular do que realmente eu sou. Perceba que o pastor Ken Wright aqui, queridos, ele estava com o coração no lugar errado. Ele estava achando que ele, como mensageiro, era mais importante do que a mensagem que ele tinha para pregar. E sabe, meus irmãos, nós não podemos nos colocar nesse lugar. Nós não somos uma igreja que tem uma mensagem. Existe uma mensagem do céu que tem uma igreja nessa terra. Nós não somos pessoas que têm a verdade. Mas nós somos pessoas que foram alcançadas pela verdade. E a verdade nos tem. A verdade é maior do que nós. A mensagem do evangelho é maior do que nós. E nós não podemos nos colocar como mais importantes do que a mensagem. Não podemos nos colocar como mensageiros que
escolhem quem pode ou quem não pode chegar perto de Jesus. O pastor Ken Wright, ele seguiu nessa linha e, infelizmente, a sua vida terminou de uma forma muito trágica. O pastor Ken Wright se afastou da mensagem do Advento, se tornou um perseguidor do povo remanescente de Deus e morreu sozinho, sem família e sem amigos. Sabe, queridos, Jesus veio morrer pelas pessoas e por isso nós devemos amá-las acima das coisas de menor importância. Sabe, queridos, essa mulher, quando ela se depara com isso, ela poderia ter pensado o seguinte: olha, esses são os pastores de Jesus. Quando a gente segue a Jesus, é assim que a gente fica? Eu estou fora, eu não quero saber. E ela poderia ter virado as suas costas e ter ido embora. E às vezes, queridos, a gente faz isso. Às vezes a gente desanima de ir à igreja por alguns problemas. Às vezes a gente desanima de ir à igreja porque alguém não nos cumprimentou como a gente esperava que cumprimentasse. Às vezes a gente deixa de ir para a igreja por vários e vários motivos. Mas essa mulher entendeu, queridos, que o foco era Jesus. E ela permanece firme. Obviamente, queridos, que o maltrato é um problema que não deve existir. Mas se alguém maltrata um filho de Deus, é Deus quem vai lidar com essa pessoa. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ter comunhão com o povo de Deus por causa de desentendimentos. Continue firme na sua busca por Jesus e permita que Jesus trabalhe no seu coração. Agora, como eu disse para você, os problemas, eles às vezes acabam crescendo cada vez mais na nossa vida. E quando essa mulher toma a decisão de não desistir, apesar do maltrato que ela recebeu dos discípulos de Jesus, ela se mantém firme. Você vai perceber que Jesus, ele fala: olha, eu fui enviado em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher, ela decide continuar firme porque ela se prostra no chão e ela o adora e ela diz: Senhor, socorre-me. E é nesse momento, queridos, que chega na vida dessa mulher o teste mais difícil dentro desse contexto. Você vai ver que no verso 26, Jesus fala assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eu pergunto para você, quem são os filhos nessa história que Jesus estava falando aqui? Os filhos são o povo de Israel, certo? Que ele acabou de falar: olha, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela insiste, ele fala: olha, não é bom tirar o pão dos filhos, ou seja, da casa de Israel, e dar para quem? Para os cachorrinhos. Eu pergunto para você, Jesus chamou essa mulher do quê? Comparou essa mulher a quê? A um cachorro. E aí eu faço uma pergunta: é bom ou ruim ser chamado de cachorro? O que você acha? Talvez você fale que seja ruim, mas eu não sei, hoje em dia tem muito cachorro que está vivendo melhor que muita gente, não é verdade? Mas ainda assim eu acho que você não gostaria de ser chamado de cachorro. Agora veja, no nosso contexto já não é uma forma legal de você se dirigir a alguém. Agora, no Oriente Médio, queridos, isso era pior ainda. Por quê? Porque no Oriente Médio as pessoas não têm o cachorro como animal de estimação. Sobretudo nos tempos de Jesus, o cachorro era um animal desprezado. Quanto mais longe de nós, melhor. É assim que o povo daquela cultura pensava naquela época. Então, ser chamado de cachorro, ou ser comparado a um cachorro, era uma das ofensas mais severas que alguém poderia sofrer. E para você perceber a gravidade disso, você vai ver que no começo do ano passado, morreu um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Jimmy Carter. E o Jimmy Carter, quando era presidente dos Estados Unidos, houve um conflito, né, uma discussão entre americanos e árabes. E o Jimmy Carter falou num pronunciamento que os árabes latem, mas não mordem. Então ele comparou os árabes, que são lá do Oriente Médio, a cachorros, porque é cachorro que late. E aí então, queridos, se não fosse a intervenção do primeiro-ministro do Canadá, os árabes estavam dispostos a entrar em guerra com os Estados Unidos por causa dessa fala. Mas o que eu quero que você entenda? Jesus sabe os limites e ele sabe até onde ele pode nos provar.
E você vai perceber que essa mulher confiava tanto em Cristo, mas tanto em Cristo, que nada poderia abalar a sua fé. Olha só comigo a resposta que essa mulher dá. E essa resposta pode ser dividida em duas partes, e nós vamos ver isso. No verso 27 diz, ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu pergunto para você, qual que é a primeira parte da resposta dessa mulher? Quando Jesus a compara com um cachorro, o que que ela diz? Ela olha para Jesus e ela diz, sim, Senhor. Sabe, queridos, essa mulher estrangeira, julgada pelos discípulos e pelo povo de Israel, ela mostra para nós uma crença inabalável no assim diz o Senhor. Eu pergunto para você, se a Bíblia disser que você é um cachorro, ou se comparar com um cachorro, você aceita isso? Quando você encontra na Bíblia coisas que confrontam a sua vida, quando você encontra na Bíblia coisas que mostram para você que você não é quem você pensa que você é, você aceita isso? Qual que é o seu compromisso com o assim diz o Senhor? Sabe, queridos, hoje em dia nós temos uma mania de lidar com a Bíblia da mesma forma que nós lidamos quando estamos num restaurante self-service. Você já foi num restaurante self-service? Como é que funciona? Você é obrigado a comer tudo que está lá no restaurante, sim ou não? Não. Restaurante self-service, você vai lá. Se você não gosta de salada, você pula a salada e vai direto ali para a comida, né, os pratos quentes. Se você só quer comer batata frita, você vai lá na batata frita, você pode encher o seu prato e comer só batata frita. Por mais mal que isso faça para você. E aí, às vezes, queridos, nós quando estamos com a palavra de Deus nas nossas mãos, nós às vezes achamos que nós estamos diante de um buffet de self-service, onde eu posso pegar um versículo que eu gosto e rejeitar o versículo que eu não gosto. Por exemplo, quando nós lemos em Romanos, Paulo dizendo que todos nós nos fizemos inúteis, que não há um justo sequer, que não há quem busque a Deus. Eu não sei você, mas isso fala duro ao nosso coração. Você aceita quando a Bíblia tem verdades duras para você? Você aceita a vontade de Deus revelada através do assim diz o Senhor? Essa mulher, que não fazia parte do povo de Deus, não era descendência sanguínea de Abraão, ela mostra uma crença que muitas vezes Jesus não encontrou no meio do seu povo. E essa é a primeira parte da resposta. Mas a segunda parte da resposta, queridos, é muito interessante também, e ela vai mostrar a inteligência e a sabedoria dessa mulher. Porque veja que ela diz, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, Jesus, o Senhor é o Messias, o Senhor é Deus. E se o Senhor está falando que eu sou como um cachorro, tá tudo certo, eu aceito. Mas, Senhor, os cachorrinhos também se alimentam daquilo que cai da mesa dos seus donos. E para a gente entender isso, eu quero fazer aqui uma ilustração, muito breve. Eu queria que você pensasse na casa mais pobrezinha que você já viu na sua vida, que às vezes você tenha visitado, ou talvez que você tenha visto na TV, né, uma família numa situação muito dura, assim, de miséria mesmo. Eu imagino que quando essa família está começando o dia, igual nós estamos começando aqui hoje, eu penso que o pai e a mãe, eles acordam já bem cedinho, e a primeira preocupação deles é o que nossos filhos vão comer hoje. Eu imagino que o pai talvez enfie a mão no bolso da calça e encontra ali algumas moedinhas. E aí ele fala assim para a esposa, olha amor, hoje só vai dar para a gente comprar 2 pães para dividir ali para os nossos 4 filhos. E ele então chama ali o mais velho, pede para que ele vá até a padaria, compre os pães. E aí quando esse menino chega em casa, eles pegam os pães, cortam ao meio e dá uma metade para cada filho. E toda casa tem um totalzinho ali, né? Geralmente, assim, no Brasil, é muito comum, né? As casas terem um cachorro.
E aí, quando o cachorro ele sente o cheiro do pão, como é que o cachorro fica quando você vai comer alguma coisa? Ele fica em volta, porque se cair alguma coisa, não dá nem tempo de você pensar, o cachorro já vai lá e pega. Agora, nessa casa, falta pão. Então eu imagino, queridos, essas crianças comendo com a mão no queixo, para não cair nada, para não desperdiçar nada. Por quê? Porque talvez eles nem saibam quando vai ser a próxima vez que eles vão comer alguma coisa. E aí, na casa do pobre, às vezes o cachorrinho fica assim. Porque às vezes não tem nem mesmo para as pessoas que moram aí. Agora pensa em uma outra coisa. Vamos inverter a situação. Pensa na casa de rico. Na casa mais rica que você já viu na sua vida, que você já visitou ou que você viu na TV. Uma vez eu assisti um documentário sobre a família real britânica. E eles moravam ali na época da Rainha Elizabeth, não sei como é que está hoje, mas eles moravam ali no Palácio de Buckingham. E eles mostraram um dia ali a família real tomando o de jejum, tomando o café da manhã deles. Queridos, é algo impressionante. Não só não falta pão, como tem todo tipo de pão que você pode imaginar. E tem até mesmo pão que eu e você nunca nem ouvimos falar. E a Rainha Elizabeth, ela tinha 3 cachorrinhos ali, que eram os xodós dela. Agora pensa o seguinte, se o neto da rainha pega um pão desse tamanho e joga para o cachorro, alguém vai sentir diferença? Vai fazer falta para alguém ali? Alguém vai ficar sem comer por causa disso? Não, queridos, por quê? Porque ali sobra pão. Talvez até ali é até desperdiçado pão. E aí, com isso em mente, entendo o que essa mulher estava dizendo. Se Jesus, como disse, havia vindo para a casa de Israel, ela está dizendo o seguinte, Senhor, a casa de Israel é casa de rico. Ali não falta, por quê? Porque o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é o Rei do universo. E o Senhor pode sim dar o pão que o Senhor trouxe para a casa de Israel. Mas eu sei que se apenas uma migalha do teu poder cair na minha vida, isso já é suficiente para curar a minha filha e para transformar a vida da nossa família. Sabe, queridos, Deus é muito poderoso. E às vezes nós estamos esperando coisas muito grandiosas, às vezes nós estamos esperando milagres absurdos, quando apenas uma migalha do poder de Deus que tocar a nossa vida já é suficiente para transformar a nossa vida, para santificar a nossa vida, para perdoar os nossos pecados e para fazer o maior dos milagres, que é salvar-nos por toda a eternidade. Eu não sei qual milagre você está precisando, mas entenda, se somente uma migalha do poder de Deus tocar a sua vida vai ser transformada. Quando essa mulher se coloca nessa posição, com uma declaração de fé tão bela, queridos, Jesus olha para aquela mulher e diz uma coisa que talvez ele nunca tenha falado para um judeu. E ele olha ali e diz, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz, queridos, que imediatamente aquela menina ficou curada. Agora eu faço para você mais uma vez a pergunta que eu fiz lá no começo. Você tem fé? Você tem sido um homem? Você tem sido uma mulher? Você tem sido um jovem de fé? Você tem vencido os testes de fé que se apresentam na sua vida? E aconteça o que acontecer, você permanece ao lado do assim diz o Senhor e confiando no poder de Deus, mesmo quando as coisas às vezes não saem como nós queremos. Sabe, meus queridos, o convite da palavra de Deus hoje para você é que você analise a sua fé. E caso você fale assim, pastor, olha, eu realmente sou uma pessoa de fé, que Deus seja louvado pela sua vida. Mas se talvez hoje a sua fé está fraca, se talvez hoje você não está conseguindo enfrentar os testes que acontecem na nossa vida, eu quero dizer para você que hoje ainda existe graça. E se você está participando desse pequeno grupo hoje, não é porque alguém te convidou, mas é porque o Espírito Santo de Deus
trouxe você até aqui. E se ele te trouxe até aqui, é porque ele deseja reavivar a sua fé. É porque ele deseja perdoar a sua incredulidade, a minha incredulidade, e fazer com que nós continuemos marchando em passos vitoriosos rumo a Canaã celestial. Eu espero que você comece esse dia, queridos, com um compromisso de fé com o Senhor, dizendo para Deus: Senhor, aconteça o que acontecer, eu não desisto do Senhor. Aconteça o que acontecer, sejam quais forem as dificuldades, eu permaneço firme ao teu lado, firme com assim diz o Senhor, e firme na crença que eu tenho no poder do Deus Todo-Poderoso. Se é o seu desejo começar o dia assim, se é o seu desejo ter a sua fé reavivada, eu convido você para fechar os seus olhos, para nós fazermos uma oração nesse momento, para nós pedirmos a bênção de Deus sobre você e sobre a sua família. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós sabemos que existem testes que esse mundo, que a jornada desta vida nos coloca, Pai, diariamente. Mas nós sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores, Pai. Por favor, Senhor, que nós comecemos esse dia com a plenitude do Espírito em nós e com, nem que seja uma migalha do teu poder, que já é suficiente para nos fortalecer naquilo que precisamos, Pai. Sabe, Senhor, inevitavelmente enfrentaremos testes e dilemas de fé neste dia. Mas nós estamos aqui, diante da tua presença, para fazer um compromisso com o Senhor. Aconteça o que acontecer, nós não recuaremos. Aconteça o que acontecer, nós não desistiremos de buscar a tua face. Mesmo que pareça que o Senhor está em silêncio. Mesmo que soframos maus tratos, até mesmo às vezes de pessoas de dentro da igreja. Mesmo, Pai, que às vezes sejamos ofendidos pela tua palavra, pelo evangelho, nós continuaremos marchando em passos vitoriosos rumo a Canaã celestial. Não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, mas pelo poder e pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu te peço, Senhor, nesse momento, uma bênção muito especial sobre todos aqueles que estão conectados nesse momento, Pai. Que o teu Santo Espírito os abrace onde quer que eles estejam. Que eles sintam nesse momento o conforto, o consolo e o poder do Espírito Santo na vida deles, Pai. Para que assim eles iniciem esse dia com a sua fé renovada no nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor, atenda também, de acordo com a tua bondade, vontade e misericórdia, os pedidos que foram feitos verbalmente e também no nosso chat, Pai. Que nós tenhamos paciência para aguardar a tua resposta e que tenhamos a confiança de que o Senhor sempre nos ouve. Cuide de nós, perdoe os nossos pecados e nos dê um bom dia na companhia de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Desejo que Deus te abençoe. Amém, amém. Deus te Obrigado. abençoe, pastor. Amém, amém. Por Jesus. Amém. Amém. Deus seja Pastor louvado. Leonardo, Obrigada, pastor. Amém. o nosso grupo Amém, Senhor. tem Amém. uma mensagem para o senhor. Muito Não sei se você já entrou na sala 57, nós aprendemos lá e nós colocamos em prática aqui no nosso PG. Aí nós todas vamos dizer para o Senhor, nós te amamos, precisamos do Senhor para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus, porque o pastor Leonardo existe e faz parte da nossa família em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo cada dia lhe ilumine mais, lhe encha mais a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Ana Maria. Obrigado pelo carinho de vocês, pela recepção. Volte sempre. E orem por nós, que nós precisamos da oração de vocês. É a oração de vocês que nos fortalece. E nós estaremos orando por vocês sempre também, tá bom? Nós amamos vocês em Cristo também. Vocês, apesar de não conhecer... Amém, amém. Mensagem linda e maravilhosa. Muito obrigada. Estamos juntos na mesma caminhada aí. Com certeza. Obrigada, Espírito querido Santo de pastor Deus nos ouve Leonardo. hoje, pastor.
Obrigada, querido pastor Leonardo, por esse maná maravilhoso vindo dos céus para a gente. Deus seja louvado por isso, a Deus toda a honra e glória sempre. E o senhor aqui já conhece o nosso PG agora, as portas estão abertas. Sempre que o senhor puder, tiver um tempinho, o senhor é muito bem-vindo aqui no nosso PG Online. E também, pastor, já aproveito para te convidar, quinta-feira, 7h30 da noite, teremos o nosso aniversário, o senhor é nosso convidado, viu? Amém. Manda um beijo para Camila também, por favor, pelo nosso PG, tá bom? Obrigado, viu? Deus abençoe muito Obrigada, você. senhor. Bom, querido PG Online, abra sua câmera, abra seu microfoninho, deseja um bom dia com alegria para o seu amigo, para o seu irmão. Bom dia. Bom dia, alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Irmã Rita Rios. Bom dia, Sandra. Bom dia, irmã Tânia. Irmã Cleusa. Bom dia, Iracide. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Maria José. Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos. Emília, Amo vocês. Deus abençoe esse dia de hoje. Bênção sem medida. Glória a Deus. Maria Edna. Bom dia para todos. Deus abençoe cada um. Amém. Brandira. Ora, Senhor, por mim. Precisando de oração. Ore por mim, irmã Tânia. Ore por mim, irmã Maria Lúcia. Lembro da minha família também. Emília, Ana Cleusa, Cleonice, Cleide. Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. Irmã Sarinha. Emília. Bom dia. Eu estou esperando. Lembre-se de mim sempre. Aí sim, Maria. Bom dia, meu pai. Irmã Maria de Fátima, bom dia. Fala, Ela não pode ir embora daí. Nandinha. Maria Edna, bom dia, minha linda. Obrigada.